Democracia. O que significa para você esta palavra quando nos referimos, obviamente, a formas de governo? O pensador francês Détuste de Treysse, lá no Iluminismo, disse que nada existe a não ser pela ideia que dela fazemos. Qual a ideia que os brasileiros fazem de democracia? Na semana que passou, a revista britânica The Economist fez publicar uma pesquisa sobre o índice de aceitação da democracia na América Latina e, pasmem, os resultados para o Brasil, pelo menos do meu ponto de vista, são preocupantes. A democracia do Brasil foi reprovada por 51% dos brasileiros, ou seja, apenas 49% disseram sim, disseram estar satisfeitos com o regime democrático. Se não sou traído pela memória, Winston Churchill foi quem disse: a democracia é o pior dos regimes, exceto todos os outros. Este conceito, apregoado há séculos, efetivamente é muito discutível, sobretudo quando olhamos hoje para a democracia na América Latina. Por exemplo, diferentemente do Brasil, onde 49% disseram não estar satisfeitos com a democracia, na Venezuela, que a mídia brasileira e a elite brasileira tanto critica e tanto combate, lá a população disse 87% disse sim. É para discutirmos a gênese dessa posição do brasileiro em relação à democracia que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos os vários aspectos deste e de outros assuntos, nós temos hoje as pessoas mais indicadas na nossa bancada de convidados, debatedores e colaboradores. Os professores doutores Roberto Martins Rodrigues, que está sempre conosco aqui refletindo sobre os temas colocados, o também professor hoje, um dos maiores palestrantes hoje deste Brasil, sobretudo na área de educação política, na ciência política, o professor Djalma Pinto, e o também professor, cientista político, Francisco Moreira, que é outro que, para o brilhantismo deste programa, nos dá o prazer de sempre estar aqui. Eu sou Arnaldo Santos e peço a você apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, analistas, professores Roberto Martins Rodrigues, Francisco Moreira e Djalma Pinto. E eu quero colocar para a abertura do programa o assunto objeto do editorial com que nós iniciamos o programa, que é essa pesquisa, publicada na semana que passou, pela revista The Economist, sobre a democracia na América Latina. Foram pesquisados 18 países, né? E os 3 primeiros colocados são a Venezuela, a Argentina e o Uruguai. Ressalte que a Argentina, nesse instante, está num debate que o Brasil tenta fazer há algum tempo, que é a regulação da lei dos médias, ou seja, a regulamentação da imprensa, algo extremamente antipático pela própria imprensa e pela sociedade de um modo geral. Mesmo assim, a democracia na Argentina, os argentinos disseram 73% estarem satisfeitos. E no Uruguai, 71%. Diferentemente do Brasil, 51% dos brasileiros rejeitaram a democracia, porque só 49% se disseram a favor. E se o que já está ruim pode ficar ainda pior, eu vou piorar. E 19% disseram claramente que, em algumas circunstâncias, preferem um regime autoritário. Professor Francisco Moreira, qual a gênese dessa insatisfação dos brasileiros com a democracia? A primeira coisa a se ressaltar nesse sentido é que nós temos uma tradição extremamente conservadora.
certo? Ou seja, uma das marcas do Brasil no campo da política, da questão da autoridade, do processo de dominação, é sempre uma visão autoritária. Não é só da perspectiva das elites nacionais, mas sim também da sociedade. A sociedade brasileira, ela, de certa forma, reforça esses aspectos, né? E você vai encontrar esse viés em todos os agrupamentos políticos partidários. Mesmo na esquerda, você vai encontrar uma tradição conservadora em alguns aspectos e autoritária também. Então, não é uma coisa que do sistema, somente das elites, mas sim da sociedade como um todo, certo? E em todos os momentos, quer dizer, na minha perspectiva, o Brasil vive um momento privilegiado, não é? Do ponto de vista econômico, você tem uma situação de quase pleno emprego, não é? Mas existe uma insatisfação, né, latente, difusa na sociedade. E uma pesquisa desse tipo tende a ressaltar esses aspectos, né? Então, muito mais preocupante do que só 49% apoiarem a democracia, é você ter 19% que são favoráveis a uma ditadura, certo? Que são favoráveis a um regime fechado. Então, uma sociedade que passou pelo que a gente passou recentemente, do ponto de vista histórico, foi praticamente ontem, né? E vivenciar, se fazer uma pesquisa, você tem um percentual desse, na minha altíssimo, que é favorável a um regime forte, né? É porque a sociedade tem um ranço muito forte, né? Então, a gente precisa se livrar, né? Trabalhar mais essa questão. Eu acho que em sala de aula, nós estamos aqui com um especialista em educação política em sala de aula, né? Trabalhar muito mais em sala de aula, por exemplo, a questão do autoritarismo, mostrar essa nossa tradição autoritária e como é que nós deveríamos superar isso. Que se revela nas relações interpessoais, em quaisquer dos estratos que você se localiza. Professor Djalma, vou trazê-lo aqui ao debate na seguinte perspectiva. Quando se fala em democracia, a primeira coisa que vem à mente é o direito de votar livremente, o direito de se expressar, o direito de opinião, de se reunir e tal. Mas esse é um raciocínio equivocado, que a democracia, isso aí é só o início, é só o arcabouço teórico da democracia como modelo político, modelo de governo. Efetivamente, a democracia só se horizontaliza quando o cidadão passa a exercer a sua cidadania com plenos outros direitos, né? Só para resumir aqui. Mas o conceito de democracia, mutatis mutandis, guardando aí as diferenças, é como quando você fala em pobreza. A primeira referência que você tem é ausência de renda, falta de dinheiro. E pobreza é algo muito mais complexo. Pobreza é compreendida de forma multidimensional, envolve muitos outros fatores. Você pode até não estar desempregado, não ter dinheiro e não ser pobre, dependendo do que você tem ao redor de você. Quer dizer, veja como é complicado. Mas só para ilustrar. No Brasil nós temos hoje direito a votar, só não é livremente, que ainda não é facultado, mas está aí sendo discutido, direito a de se expressar, a se manifestar livremente, se reunir, direito até a destruir. Agora nós estamos até destruindo, olha os movimentos aí dos chamados black blocs na rua. Está se destruindo e não acontece nada. Vão detidos, 2 horas depois estão todos soltos novamente e, melhor, numa maior contradição. Enquanto a democracia se propugna por transparência, eles se mascaram, para você não saber quem é. Qual é, professor Djalma? O tema é o mesmo. Que gênese é esse? Olha, o professor Moreira, ele colocou que a sociedade ela tem um viés autoritário. O problema é o seguinte, não basta só a Constituição relacionar os direitos fundamentais, fazer uma exaltação, a titularidade do poder pertencer ao povo, o povo é o soberano do poder. É preciso educar o cidadão para viver a democracia. Poder pertence ao povo e é exercido por representantes ou diretamente. Nós temos a democracia participativa. Mas, na realidade, por exemplo, o povo é excluído totalmente.
O povo não tem participação alguma na construção das políticas públicas. O povo não se sente representado por 191 parlamentares que estão denunciados no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um deputado que foi mantido no cargo, condenado com decisão transitada em julgado. Então, isso, Arnaldo, com essa... Mas isso é exceção, né? É exceção, mas se você fizer a pesquisa, quando o cidadão é ouvido, aí ele olha e pensa, na ditadura quem estava no poder era José Sarney. Na democracia, quem está comandando a política é José Sarney. Aí ele fica um pouco desencantado. Eu tenho conversado com jovens e percebido que os jovens são céticos. Nós temos que criar valores, paradigmas. Por exemplo, qual é a grande referência? Como você tem na África do Sul, Nelson Mandela, que é um paradigma para a juventude. Então, a educação não é só transmissão de saber, é transmissão de valores. Quais são os valores? O pluralismo, respeitar a opinião do outro, respeitar o direito de propriedade, porque não basta só a Constituição relacionar um catálogo de direitos fundamentais, mas se você não educou o homem para cumprir o dever de observar, de respeitar aqueles direitos, a cumprir aqueles deveres, fica tudo letra morta. Então, sob o ponto de vista formal, a Constituição brasileira é tida até como de terceira geração. Coloca os direitos fundamentais do catálogo lá, muito bem exaltado. Entretanto, nós não nos preocupamos com a formação do indivíduo para vivenciar a democracia. Quando o governante ouvir a população, priorizando os seus interesses. Só um exemplo aqui. Nós vamos gastar 27 bilhões de reais para a construção de estádios para a Copa. Gastamos, nos últimos 10 anos, 10 bilhões de reais. O Estado de São Paulo gastou 2 bilhões só com propaganda, Arnaldo. Então, você soma 27 com mais 16, 43 bilhões de reais. Em que o povo foi ouvido? Qual foi a participação popular no gerenciamento, na aplicação desses recursos? E aumentando, paralelamente, a violência pela falta de escola do ensino fundamental de qualidade, aí você tem a violência aumentando, um certo ceticismo em relação à força da autoridade, inclusive para conter os manifestantes, cria realmente essa visão distorcida do povo em relação à democracia. Deixa eu colocar o professor Roberto, né, nessa mesma perspectiva, professor, porque no bloco seguinte nós vamos ter que sequenciar essa discussão, dando um salto a mais, querendo ver o que é democracia efetiva. Quando que ela se é efetiva? De certa forma, o professor Djalma começou já a colocar aqui. Qual é, professor Roberto, a sua percepção para esse sentimento de pessimismo em relação à democracia e, como disse bem o professor Moreira, não só pessimismo em relação à democracia, mas, sobretudo, uma tendência significativa de 19% favorável a um regime autoritário? Eu vou começar pedindo emprestados, ou pedindo emprestado a maneira como o professor Moreira colocou. Quando ele disse que nós somos conservadores, em todos os setores da sociedade, o pobre, a pobreza, com medo que a mudança vá piorar a situação dele. E o rico por interesses escusos em torno desse capitalismo que nós temos e praticamos. Então, nós somos conservadores de tudo, menos naquilo que interessa, que é manter os valores que contribuem para formar uma verdadeira cidadania, e mais para outros aspectos que eu diria que, retornando um pouco ao meu pensamento, que a nossa democracia formalmente, como diz o professor Djalma Pinto, é boa, do ponto de vista constitucional, não poderia ter um arcabouço verbal melhor. Como ele falou aí, a Constituição é considerada até, a Constituição brasileira, de terceira geração, para usar a expressão muito utilizada pelo professor Paulo Bonavides. Porém, a maneira de fazer a nossa democracia é que é complicada. Eu não aceito, por exemplo, que o voto seja obrigatório. Ou é um direito ou não é um direito. Se é direito, eu voto se quiser. Então, o voto teria que ser facultativo, com um amplo projeto de educação, no sentido de mostrar ao cidadão que é bom ele votar, para que ele possa exercer a sua crítica, o seu controle sobre os órgãos do governo, sobre os órgãos que devem fazer
na prática, a nossa democracia. Por outro lado, há muitos anos atrás, eu li um escritor colombiano, Eustório Sarria, de direito administrativo, mas ele é um publicista, no mais amplo sentido da palavra, em que ele dizia que à palavra democracia se deveria acrescentar a expressão funcional. Democracia funcional. O que seria, no entender dele, eu concordo? Seria a democracia praticada em favor dos interesses coletivos primários, isto é, aqueles interesses sem os quais não é possível nem sequer sobrevivência, quanto mais a convivência harmônica, em paz, que todos nós desejamos teoricamente, mas contribuímos muito pouco, cada um de nós, para que ela se efetive. Então, eu acho que essa pesquisa, eu não vejo com pessimismo, não. Eu vejo como uma posição crítica de quem respondeu a ela, para mostrar que é preciso fazer a democracia. Democracia não é só a divisão de poderes, que é até engraçado, porque na verdade não existe, né? Não existe. A maneira de escolher desembargador, de escolher ministro supremo, tudo isso precisa ser repensado para que se pratique efetivamente a democracia funcional. Tem espaço ainda para... Eu tenho que encerrar aqui, Moreira, porque a produção já me avisa que nosso tempo estourou. Você sequencia com o que você vai colocar agora. Eu gostaria de pegar as duas posições Pois aqui para ver uma. No próximo bloco, nós vamos sequenciar essa discussão, tentando aprofundar para passar para você, assinante. Então, quando a democracia se efetiva para além apenas do formalismo, do direito à expressão, à cidadania eleitoral, enfim, pelas instituições, pela sociedade, atendida por essas instituições, enfim, um instante só e a gente volta. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos professores Djalma Pinto, Francisco Moreira e Roberto Martins Rodrigues, estamos discutindo, vamos sequenciar agora nesse bloco, a questão da opinião dos brasileiros sobre a democracia no Brasil a partir da pesquisa publicada na semana que passou pela revista The Economist, revista britânica, feito pelo Latino Barómetro, que é o laboratório que fez pesquisando 18 países na América Latina, e o Brasil ficou apenas na 13ª posição, com a aceitação de apenas 49% da população, ou seja, 51% dos brasileiros disseram não estarem satisfeitos com a democracia e 19% disseram que, em algumas circunstâncias, um regime autoritário seria melhor. E para aqueles que gostam muito de nos comparar aqui com os países vizinhos, dizendo que estamos implantando uma ditadura como nos países vizinhos, eu vou só ler aqui. A imprensa, sobretudo a grande mídia, gosta muito de fazer essa comparação, dizer que Venezuela, pela ordem dos mais bem avaliados, Venezuela com 87%, Argentina 73%, Uruguai 71%, Chile 63%, Equador 62%, Bolívia 61%, República Dominicana 60%, Peru 56%, Costa Rica 53% e Colômbia 52%. Esses os 10 mais bem avaliados pelas suas populações como regimes democráticos. Estou dizendo isso porque a grande mídia brasileira gosta muito de dizer que esses países são autoritários e querem fazer comparação direta com o governo hoje do PT no Brasil, seguindo o mesmo viés, né? Mas vamos lá. Democracia efetiva. A pesquisa também procurou saber que razões o brasileiro apontava para essa rejeição. E o senhor sabe quais são as razões? 35% disseram que uma das grandes razões é a questão da saúde pública no Brasil. Ou seja, a grande insatisfação do brasileiro para rejeitar a democracia, 35% com a saúde pública.
Os outros assuntos colocados, a matéria do jornal O Povo detalha aqui, segurança pública ou delinquência 10%, educação somente 10%. Veja como a universalização da matrícula e os vários programas produziram efeito. A população, só 10% aponta a educação como um problema hoje da democracia, e o desemprego apenas 6%, e a violência, que é o grande problema, pasmem, somente 7%. Disseram que era a causa da insatisfação com a democracia. Professor Moreira. Bom, as duas colocações aqui dos nossos companheiros, elas nos estimularam, no sentido de ver como aí coloca 10% só vê a educação como problema. Eu vejo ainda a educação como um dos grandes problemas nacionais. Não só pela forma como se dá o nosso processo de educação, de formação dos nossos jovens, certo? A educação brasileira nunca, esse negócio a palavra nunca é muito complicada a gente afirmar esse tipo de coisa, mas você, em raros momentos, e num momento muito curto da história, que se teve uma preocupação com a formação cívica dos nossos jovens. A escola não tem essa preocupação da formação do cidadão com relação aos seus direitos. Permite? Pois não. Antigamente havia uma disciplina chamada moral e cívica. Educação moral e exatamente cívica, virando em torno disso. E a ditadura militar excluiu, substituindo-a por Organização Social e Política do Brasil, OSPB. Quando eu faço questão, porque eu não gosto de falar nos meus pais, assim, muito menos em programa, mas eu tenho que fazer essa referência. Quando ele foi ministro da Justiça, na presidência temporária e rápida do Ranieri Basile, ele fez o presidente assinar um decreto restabelecendo a moral e cívica nas escolas públicas. Ele se refere ao seu pai, José Martins. o ex-ministro José Martins Rodrigues. Exatamente. Porque realmente você tem toda a razão. Não adianta só alfabetizar, saber ler, ouvir a novela da Globo e entender o que ele Na diz. trajetória Mas não há interesse. Na né, chamada na verdade? trajetória do conhecimento, A elite para além econômica não quer. Na chamada trajetória do conhecimento, para além do ensino formal, da educação, incorporam-se outros valores tão importantes quanto esse formal. Pois não, Moreira? Então, o que acontece é que nunca houve interesse, na verdade, na formação mesmo política do jovem, para ele ser um agente ativo desse processo. E não há como você fazer uma transformação dessa natureza, certo? Se você tem uma longa tradição na formação política, como é que essas pessoas foram formadas? No cotidiano. Então, o que eles veem? O Djalma citou aqui aspectos. Quer dizer, quando você vê uma pessoa que permanece na cena política por tanto tempo, exercendo um papel importante, aí quando você sabe do que ele representa para o seu Estado, do que ele representa para a nação, do que ele representa em termos de autoritarismo, do que ele representa em termos de conservadorismo, o que as pessoas acham? Inclusive o jovem muitas vezes se espelha. Mas peraí, são essas mesmas pessoas que acham tudo isso que os mantém lá ao longo da metade do século passado. Aí há uma contradição. Mas tem uma contradição. Significa dizer que essas pessoas não são formadas. Será que essas pessoas estão insatisfeitas com a atuação deles? Se estão insatisfeitas, como é que justifica ele estar lá há 6 décadas? Eles servem de espelho, Arnaldo. É muito diferente, não há insatisfação. Na verdade, eles servem de espelho. Muita gente que vai para a política se miram nesse tipo de gente, cara. Tá certo? Eu não vou para a política. Você vê a história política do nosso Estado, ou mesmo do Brasil, as permanências. Como essas pessoas permanecem à frente desses processos, tanto do legislativo como executivo. Não é, camarada? O professor Moreira tem toda a razão. Vamos dar só um exemplo ilustrativo. O presidente do PMDB está denunciado por desviar milhões da saúde lá no seu estado. Então, o que é que nós temos que compreender? Um dos fundamentos da República é a cidadania.
Primeiro, o que é cidadania? Aptidão para viver na cívica, na polis, aptidão para gerenciar o Estado, com a visão voltada para o interesse coletivo. O professor Roberto coloca bem, supremacia do interesse coletivo. Então, se o cidadão não é educado a partir da infância, da juventude, para que, quando ele for investido no poder, ele estabelecer com prioridade a realização daquilo que convém à coletividade, ele vai ser um predador da coisa pública. Então, ele vai, aí o professor Moreira tem razão, ele vai utilizar o poder para ficar rico, para satisfação do seu interesse pessoal, para comprar o mandato, para se perpetuar no poder e vai propagar aquilo como uma cultura distorcida, que esse é o problema. Quando o Supremo não julga e exclui da vida pública as pessoas que comprovadamente cometeram crimes no exercício do poder, do mandato, no exercício de cargo público, o que é que ele está contribuindo? Para a consolidação de uma cultura distorcida, de compreender que o poder é um instrumento para o cara tirar proveito pessoal, Arnaldo. Esse é um problema seríssimo que o Brasil tem que romper imediatamente se quiser garantir longevidade para a democracia. Pelo que vocês estão dizendo aí, se posso depreender, que eu quero chamar o professor Roberto aqui para a discussão, você tem aí um problema muito sério de distorção nas instituições. Porque quando você está falando de política, remete ao telespectador de imediato o poder legislativo em primeiro lugar, o executivo em segundo e o judiciário. Ora, mas o Estado brasileiro, como demais os Estados democráticos, eles são compostos de 3 instituições, legislativo, executivo e judiciário, exatamente para que haja esse equilíbrio e que a distorção de um possa ser corrigido pelo outro e assim sucessivamente até a terceira instância. Nesse caso, vocês estão dizendo que as nossas instituições estão todas corrompidas, porque esse estado de coisa prevalece. E se estão corrompidas, então o problema não é da democracia, o problema é das instituições, da forma como se colocam na democracia. Eu queria ouvir o professor Roberto dessa perspectiva, porque aí vocês agravaram ainda mais o problema na minha percepção. Não, eu não tenho, talvez, a obtusidade da idade, mas eu não tenho esse pessimismo. Eu até me sujo muito contra a crítica generalizada e negativista que se faz ao político, ao homem que exerce, de alguma maneira, uma atividade ligada ou ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, porque todos eles são agentes do Estado, são agentes políticos. Eu acho que a grande maioria trabalha com interesse público, estimulado pelo interesse público. O problema é que o mecanismo, a mecânica das instituições não ajuda. Você tem que reformular a maneira de compor as instituições, né? Fala-se aí do voto distrital, fala-se não sei o que na área do legislativo, fala-se da necessidade de uma reavaliação nos procedimentos de escolha dos juízes das instâncias superiores, entre as quais o Supremo Tribunal. Porque, veja aí, eu costumo dizer que o Rui Barbosa não sabia inglês, ou sabia pouco inglês. Porque na tentativa de trazer para o Brasil o modelo americano, ele não trouxe na integridade o modelo, né? Lá nos Estados Unidos, eu peço vênia aqui ao professor Moreira, ao professor Djalma, para, se eu estiver errado, pelo amor de Deus, me corrija. Mas nos Estados Unidos, o chefe de Estado, o presidente dos Estados Unidos, ele é forte e quase absoluto quando representa os Estados Unidos para fora, no exterior. Aí ele é o chefe de Estado e o americano adere, mesmo o republicano, dá às vezes declarações favoráveis. Agora, internamente, ele é contido pelo Congresso e pela Suprema Corte. Por quê? Porque os ministros da Suprema Corte não se sentem amarrados a um vínculo que não deveria existir. O nosso judiciário precisa... o Castelo Branco, ou um dos marechais aí que comandaram o Brasil da ditadura militar, fecharam o Congresso dizendo que precisavam disso para fazer a grande reforma do judiciário. E nada foi feito. E a gente fala pouco quando está no judiciário, muitas vezes, a pedra de toque para o início de uma reformulação geral, né? Doutor Roberto, olha, deixa eu lhe chamar. Eu queria fazer uma ressalva. Eu sou totalmente contra também a ideia de você fazer crítica à política enquanto ação, certo? Que eu acho que há uma grave crise nesse sentido.
provocada, inclusive, pela grande mídia. Na medida em que você tenta desclassificar a política como ação importante, e aí o jovem perde esse liame que ele deveria ter com a ação política, a crítica que a gente faz são os maus políticos. Aqueles que usam a política como instrumento, certo? Que passa a denegrir a ação. Né? Que passa a desqualificar o legado que poderia ser da feito. política. Quando, não é o seu caso, lógico, mas quando há uma mídia, a mídia mais importante economicamente, que chega a maior número de pessoas, como a TV Globo, vamos logo dar o exemplo, coloca algumas coisas, generaliza, e fica a impressão na comunidade, na coletividade, que ninguém presta. Tanto que a manchete permanente de hoje é um negócio chamado corrupção, como se fosse todo mundo corrupto, isso não é nem isso. E a corrupção, essa pesquisa foi avaliar em que percentual a corrupção contribui para essa descrença do brasileiro na democracia, e sabe qual foi o percentual? 7% apenas. Pois é. É um percentual muito baixo para a espetacularização que se faz da corrupção hoje na mídia. Professor Djalma. Olha, em primeiro lugar, as instituições, elas são governadas por homens. O que eu vejo o problema é que o Brasil não se preocupa com a formação do homem para o poder, em qualquer nível. Então, isso aí é preciso compreender, cada criança, cada jovem, ter essa compreensão, que o poder é um instrumento para servir o interesse da coletividade e não o seu interesse pessoal. Quando você vai exercer um cargo com essa visão, você é o primeiro que chega, você busca dar efetividade ao princípio da eficiência. Aí, independentemente de regulamentação, você vai fazer o melhor pela sociedade. Então, por exemplo, você tem um caso típico no Brasil. O Brasil tem 40 ministérios. Nós vamos ter eleição para o ano. Eu acho que todo político devia pegar essa pesquisa e sentir-se na obrigação de fazer uma retificação em relação à sua conduta. Por quê? Porque como é possível, Arnaldo, só porque você é meu amigo, aí você vai me nomear, por exemplo, para ser ministro da Pesca. Porque eu apoiei você, eu dei o tempo do meu partido para que você pudesse usá-lo durante a campanha eleitoral. Isso é critério que leva em consideração o interesse coletivo. Você tem, por exemplo, o ministro das Minas e Energias, o cara não entende nada de energia e vai conduzir a política energética da República. Nós temos casos aqui no Ceará que a energia eólica é produzida, mas não tem transmissão, então fica aquilo inutilizado. É preciso acordar para a necessidade de que cada pessoa compreenda que o poder é para servir a coletividade, não é o seu interesse. Eu tenho que fazer mais um intervalo, que a produção já me avisa, e nós vamos ter que sequenciar essa discussão, ainda na busca dessa perspectiva da efetivação da democracia, já que nós introduzimos agora as instituições e não podemos deixar de discuti-las. Onde está, para vocês pensarem, a maior distorção para a desqualificação dessa ação política que deveria ser preservada, ao invés de ser desqualificada como é? Em que setor? No Congresso, no Legislativo, no Executivo, que sempre prevalece sobre o Legislativo, ou no Judiciário, que muitas vezes é conivente com as distorções que vêm dos poderes subjacentes? Um instante só, e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, a gente vai para o terceiro e último bloco, com as participações dos nossos debatedores, os convidados, professores Roberto Martins Rodrigues, Francisco Moreira e Djalma Pinto. Estamos discutindo a democracia na América Latina, mais especificamente do Brasil, a partir dos resultados da pesquisa publicada na última semana pela revista The Economist, que mostra que dos 18 países pesquisados na América Latina, o Brasil ficou na 13ª posição, com apenas 49% de aceitação
do nosso regime democrático, o que caracteriza mais do que uma rejeição ao modelo político, quero crer em si, é a falta de efetivação desse regime como ele deve, da forma horizontalizada, porque, para além do formalismo do sistema do modelo político, o cidadão precisa receber aquilo a que ele tem direito do seu Estado, né? E, efetivamente, isso no Brasil tem algumas distorções, se bem que a mim surpreende. Acho que a saúde, ok, pesou com 35%, mas os demais itens, como violência, como educação, ficaram em torno de 10%, e a corrupção com apenas 7%. Mas vamos lá. A democracia não é só o político. A democracia é o político compreendendo o legislativo, é o executivo, que incorpora o lado administrativo, portanto, político-administrativo, e é o judiciário. É assim. E o povo. Né? E o povo, que é o povo é o primeiro, que é o detentor, que é o originário. Pois é, eu digo no formal, depois que o povo se manifesta. Né? Onde está, no entender dos senhores, eu quero começar pelo professor Roberto, a maior falha para essa não efetivação do nosso modelo democrático? Em qual das instituições? Porque, de um modo geral, o grande, digamos, apenado aqui, o grande rejeitado, a geni, digamos assim, é o político, né? Na primeira referência, por várias razões. Uma parte pela prática. Está mais exposto, né? Efetivo, outra por estar mais exposto. A mídia se interessa mais por pois esse lado. Onde é, Roberto, para você? Eu não sei exatamente, aí eu acho que a pergunta devia ter sido dirigida prioritariamente ao Djalma e ao Moreira, não a mim, que sou um relapso aluno deles dois. Mas não apoiado. Eu sou apenas o observador suburbano dessas coisas, periférico. Mas eu acho que o judiciário estava na hora de passar por uma reforma em profundidade. Não só na sua estrutura política, talvez a gente, já que a nossa mania era dizer que gostava de copiar os Estados Unidos, países anglo-saxônicos, mas por que não criar a figura daquele juiz que resolve em cima do lance, né? Como a gente vê aí nos filmes, que tem um acidente no meio da rua e tem na esquina um juiz da paz, um juiz para resolver o assunto e não deixar chegar até a última instância, congestionando o judiciário e muitas vezes levando o judiciário a perder tempo com questiúnculas sem importância. Certas contradições, o Djalma falou aí no deputado. Há um arremedo, só para completar, há um arremedo desse tipo que você colocou, que é o chamado juizado de pequenas causas e o juizado móvel, que se você sofrer um pequeno acidente de trânsito na cidade, você fica congestionando a vida das pessoas durante meio-dia e ele não aparece. Né? Quando, no dia da gravação do programa, eu assisti, passei em cima, ao lado de 2 acidentes, congestionando completamente o trânsito, porque não havia nada que resolvesse a discussão entre os dois que bateram. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tinha que realmente pensar numa reforma em profundidade, não só na estruturação, como na maneira, no modus operandi do Poder Judiciário, né? De se criar um judiciário mais afeiçoado às necessidades da coletividade. Porque o que corre... Você acha que uma ação mais efetiva do judiciário hoje coibiria as demais distorções dos outros poderes e da sociedade como um todo? O povo, com a educação que se refere, o Djalma tem insistentemente falado disso e empregado isso nas suas andanças, nas suas palestras. Eu acho que realmente a formação para o exercício pleno da cidadania é fundamental, mas não um negócio muito teórico para dar o diploma no fim do curso, não. É para fazer com que a pessoa realmente pratique a cidadania. Professor Djalma, para o professor Roberto, a reforma hoje, num dos poderes, é o poder judiciário, é o poder, digamos assim, é a bola da vez, é aquele que mais urgentemente precisa se reformular. Para você, onde está o maior problema do nosso sistema para essa rejeição à democracia? Só um minutinho para concluir aqui um pensamento. Eu acho que o resto vem necessariamente em virtude
de uma visão mais completa do funcionamento da democracia. Porque nós quando criticamos, nos esquecemos que qualquer um dos poderes é a projeção nossa. Não tem ninguém do planeta Marte exercendo o poder de nós, não, do planeta Marte. Na verdade é isso. Então, a causa começa realmente com a educação cívica. Arnaldo, os gregos, eles faziam uma oferenda aos deuses para agradecer a democracia direta de Atenas, que eles achavam que era uma dádiva divina. E os cidadãos atenienses se caracterizavam pela virtude que o Montesquieu exaltava, e o Hegel criticou o Montesquieu porque ele achava que era privativa da democracia a exigência da virtude, quando deve ser de todos os regimes de governo. Então, o que é que se percebe? Aliás, está provado que a virtus, na contemporaneidade, a virtus não está na política, né? Pois é, que foi o Maquiavel que realmente criou essa concepção, até certo ponto equivocada. O Maquiavel, nós temos que compreender que nós vivemos dentro de uma sociedade. A sociedade precisa de governantes que são extraídos do povo. O primeiro equívoco foi considerar a presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. O Maluf está condenado por todo canto, até hoje ainda fala em nome do povo. Na semana que passou, ele teve os direitos políticos suspensos por 8 anos, exatamente. Depois de condenado. Então, primeira premissa, quem comete crime depois de assegurado ampla defesa, que tiver comprovado, é evidente que não pode exercer o poder, não pode falar em nome do povo, não pode ser um representante, não pode integrar a representação política. Já você me permite? Na hora. Você usou a expressão depois de condenação transitar em julgado. Eu acho, mas é por não isso quebre essa linha. Mas é por isso que eu estou criticando. Muita gente já sofreu injustiças terríveis, com repercussão na família, por causa da distorção desse conceito. Quando havia ditadura. Tem que haver o amplo direito de defesa. Perfeito. Não só um direito fundamental, não. É uma necessidade para o equilíbrio social. Pronto, mas aí eu fico com a divergência que eu tenho com o professor Roberto, meu mestre eterno, mas nem na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da Revolução Francesa, nem na Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948, nem no Tratado de São José da Costa Rica, agora de 67, salvo engano, nenhum desses instrumentos que fazem apologia dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, existe essa presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Isso é um processual. Não, mas isso aqui é que está enterrando. O que existe lá é o direito de ampla defesa. Pois o Brasil tem. Que abrange olha, isso. Vamos fazer só um exemplo aqui para a necessidade dessa retificação. Se um cidadão der um tiro na cabeça do outro para roubar o seu carro, ele cometeu um latrocínio. Esse latrocínio é julgado pelo juiz singular. Pois a condenação desse juiz singular, mesmo que o fato tenha sido comprovado pela câmera de televisão, filmou tudo. Esse cidadão, porque não foi julgado por um órgão colegiado do judiciário, ele pode ser até presidente da República. Isso não existe. Então é isso que banalizou essa violência toda, é porque não houve reação eficaz do Estado. Quando a Constituição foi feita, ela levou em consideração o período da ditadura. Na ditadura precisa de trânsito em julgado. Agora, no Estado democrático de direito, precisa garantir a ampla defesa, o contraditório, todos os meios de prova. Mas esse negócio de ficar alongando o processo indefinidamente... Isso aí é coisa de advogado. Pois é, indefinidamente. Então, esse é o ponto que a sociedade perdeu, aquela crença de que havia o aparato repressor do Estado para dar efetividade às sanções previstas nas normas. A impunidade, em última análise, é que é o grande problema, a grande distorção para que as pessoas se manifestem assim, de forma tão cética em relação à democracia. Eu acredito que contribui muito para isso. Onde é que está para você a percepção? Eu acho que a gente vive hoje um problema sério de insegurança jurídica. Né? Essa é uma constatação que você vê a partir dessa situação, né, que está no cotidiano das coisas. O meu problema hoje, eu acho que é o seguinte, reside na falta de formação, certo, das pessoas para a democracia, certo? Nós não temos essa formação. Há uma dificuldade imensa das pessoas lidarem com a questão democrática. Esse é um elemento fundamental. Se nós não avançarmos nesse sentido, certo? Não adianta fazer as reformas
que eu acho que são necessárias, tanto do judiciário, como uma reforma política profunda nesse país. A gente precisa modificar muitas coisas do ponto de vista do modelo de Estado brasileiro. Tá certo? Precisa mudar o judiciário precisa sofrer transformações, haver um maior controle, inclusive, sobre o judiciário. Essa ideia de um ministro ficar lá até a expulsória é um absurdo, né? Eu acho que a gente precisa renovar esses processos. A forma de escolha, como se tem hoje no judiciário, precisa ser modificada. O legislativo, então, né, que de certa forma é o mais exposto, é o mais aberto, é aquele poder que de certa forma a gente está sempre visualizando mais e criticando mais, mas eu acho que o legislativo, se não tiver essa formação dos indivíduos para a democracia, ele vai continuar sendo assim, porque o legislativo é o espelho do povo, ele representa esse povo. E tudo aquilo que tem de bom e de ruim no legislativo é do nosso povo. Moreira, se nós não fizermos essa mudança, nós vamos continuar nesse passo. Você. E nisso aí não entraria também um novo olhar sobre a mídia? Tá. Que é um grande instrumento de perturbação, não tenho a menor dúvida e com de relação deterioração de muitas coisas. inclusive da política. Né? Excelente a observação do professor Moreira, muito pertinente. Agora, como educar o homem para o poder? Então, eu acho que é através da escola, do ensino fundamental, através da mídia e, sobretudo, através da aplicação efetiva da sanção àqueles que, no exercício do poder, cometem crime contra o patrimônio público. Por quê, Arnaldo? Porque sem reação eficaz da ordem jurídica, para que todo mundo saiba que dinheiro público é coisa sagrada, aí nós vamos fazer uma escola de continuismo em que as pessoas vão buscar o mandato a qualquer custo, comprando voto, abusando do poder político e econômico para se beneficiar. Aí nós vamos ter uma ameaça permanente à democracia. Eu acho que o professor Moreira... Agora, esse negócio de comprar voto e outras coisas assim, você tem que ir mais adiante, é o sistema econômico. Historicamente, Não é? nós tivemos aqui, nas que fases... o dinheiro é o rei, o Deus. Professor Roberto, E tudo. a propósito desse aspecto que vocês colocam, historicamente nós tivemos aqui, isso ficou consagrado em todos os manuais de sociologia, o chamado, quer dizer, clientelismo, coronelismo, o curriolismo, no caso do poder e tal. Porque vivíamos um Brasil agrário, depois a transição para o processo de industrialização, precedido de quase que uma ausência total de formação do homem, de educação e tal. Isto mudou. Na realidade, hoje, nós ainda ostentamos índices de analfabetismos, mas bem diferente dessa época, da mesma forma que os índices de pobreza também estão cada vez mais diminuindo, né? Basta ver a mobilidade na sociedade que mudou, inclusive, o sistema piramidal em que nos organizávamos. Só para ajudar no seu comentário, a questão não é só da educação formal, porque a educação formal nós avançamos bastante. O problema é que essa educação não forma o indivíduo cívica e politicamente. O que o professor André Aguete diz que é mera instrução. Aí ele diz, aqueles homens que estudaram nas melhores universidades, mas que não podem ver dinheiro público, que não podem ver o exercício da função, senão para extrair proveito. Não podem ver dinheiro nenhum. Não, mas tem eu um gatuno privado também. Eu estou colocando assim, na área privada. É um instrumento de defesa que o eleitor, que o cidadão, que o jovem de 16 anos, tá, que antes não tinha nenhuma instrução, para usar a sua expressão, hoje esse jovem já tem essa instrução e essa instrução deve lhe servir subjacentemente a uma compreensão política e como base para ele se defender dessa ação malévola que os senhores colocam, da compra do voto, do clientelismo e da corrupção. É isso que eu quero colocar. O Roberto lembra muito bem. Eu acho que essa divisão de responsabilidade para esse legado desqualificado ainda da democracia e do regime não pode ser focado só em cima das instituições políticas. Não. Nós temos que distribuí-la com a sociedade, com a nossa dita cidadania. Nós mesmos aqui, ditos, né, politizados,
urbanos, politicamente bem formados. O que nós temos feito para melhorar isso? Uma discussão que eu acho que é importante se fazer hoje, por exemplo, a questão das manifestações. Certo? Essa forma, por exemplo, violenta de se expressar. Né? Isso é fazer política? Como é que se deu a formação desse jovem? Por que esse jovem hoje busca, né, na violência uma forma de expressão? Bom, e com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aqui aos nossos debatedores, analistas, que sempre colaboram de forma muito rica para a formação do nosso entendimento, os professores Djalma Pinto, Francisco Moreira e Roberto Martins Rodrigues. Em especial, agradecendo a você, assinante, pela sua atenção e um convite para um próximo Visão Política. Hoje discutimos a democracia a partir do resultado dessa pesquisa publicada pela revista The Economist, repito, em que, dos 18 países da América Latina pesquisados, o Brasil foi o 13º colocado, com 51% de brasileiros dizendo-se insatisfeitos com a democracia e, pior, 19% admitindo que, em certas circunstâncias, uma ditadura seria melhor. Deus que nos livre. A todos, muito obrigado.